Olá, queridos! Bem-vindos agora para a nossa Revisão de filosofia. Vamos rever alguns conceitos para depois a gente praticar aquilo que nós aprendemos na nossa aula, né, Luciano? Isso mesmo. Então chegou o momento da gente rever aquilo que foi trabalhado na aula passada. Vamos lá então? Para a nossa revisão, olha aí. A linguagem na história, gente. Como nós vimos, nós traçamos uma linha do tempo, né? Com alguns conceitos. Primeiramente, vimos sobre o processo histórico da linguagem. Vimos que a linguagem é a ideia de um conjunto de signos, os signos linguísticos que a gente tanto fala. Isso é, sinais que indicam ou remetem a algo distinto deles, de tal maneira que compõem um significado ou um sentido na mente daquele que domina esse código linguístico. E quais seriam os eventos mais marcantes da história da linguagem e da comunicação? Eventos esses que tiveram o poder de abrir novas possibilidades para a humanidade. Então foi destacado a criação das línguas, a criação do alfabeto, a invenção da imprensa, o desenvolvimento da linguagem eletrônica e de todas as suas mídias. Vimos também, gente, teorias sobre a origem das línguas. Vamos ver algumas. Temos aqui, duas, primeiramente, cristãs, bíblica. Na história da filosofia, diversos problemas relativos à linguagem foram identificados e investigados, dando o quê? A origem a várias doutrinas. Por exemplo, língua adâmica. Vamos ver sobre a origem da língua. Para a tradição religiosa judaico-cristã, a capacidade de nomear as coisas teria sido conferida por Deus. Viu lá com Adão, né? Aos seres humanos por intermédio de quem? De Adão. Vem do grego Adamar, né? Da terra, do barro. E a história da Torre de Babel. De acordo com a narrativa bíblica, os homens decidiram construir uma torre tão alta que tocasse o céu, a chamada Torre de Babel. Depois vimos o pensamento de Rousseau quando ele desenvolve a teoria do grito da natureza, da qual ele diz: a primeira forma de linguagem dos seres humanos teria sido o grito da natureza, usado pelos homens primitivos em situações de perigo ou de dor física. Então essas pessoas desenvolveram sinais e gestos dos mais diversificados como uma forma de tentar expressar-se, multiplicando assim as inflexões de voz. E Rousseau vincula linguagem e sociedade, sendo a palavra a primeira instituição social. Depois disso, né, ao longo, né, que nós vimos sobre algumas, inclusive, né, lá depois de conhecer e surgir a linguagem, veio a imprensa, né, aquela máquina, né, réplica dela que fazia imprimir, né, as linguagens escritas, né, saía oral para verbal. Então, veio a linguagem eletrônica atualmente, contemporânea, que compreende uma grande quantidade de tecnologias que surgem num curto espaço de tempo. Ou seja, encurtou a distância. A distância era assim antes, né? Agora ficou assim, bem próximos. O problema da distância para a comunicação praticamente acabou para um grande público. Como resultado, o mundo se transformou em uma aldeia global, com o filósofo McLuhan, 1970, né? E inteligência coletiva, gente, expressão criada pelo pesquisador Pierre Levy. Então, são dois conceitos que trabalham a linguagem eletrônica. Olha só agora que temos para vocês aí, Pessoal, seguinte, agora vocês vão para a atividade de sala. O exercício, né? Isso, algo básico, e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção. Boa atividade, gente. Vamos lá. Oi! Eu acho que eles responderam. Será? Deixamos 4 perguntas. 3 alternativas e uma dissertativa. Para vocês pensarem e refletir e escrever. Uma, né? Você pensar o pensamento. Nós falamos isso.
Agora eu vou pôr em prática o que eu pensei, ou seja, a dissertativa, de certa maneira, vocês vão usar uma linguagem escrita, né? Verbal Isso. ali, colocar aquilo que está na mente já pensado e escrever. Lembra que nós falamos que era tão difícil fazer isso? Eu estou com a ideia aqui pensada, mas eu quero passar para o papel e não consigo. Então, esse exercício vai fazer com que vocês quebrem essa barreira e consigam. Está aqui a ideia, agora está aqui no papel. Aquilo que eu pensei aqui está descrito ali. Na arte também, né, Luciano? Então, vamos lá, primeira questão. Questão número 1. Costuma-se conceber a história como uma sequência das marcas deixadas pelos acontecimentos do passado. Hein? No entanto, sabemos que nem todo acontecimento tem o mesmo impacto sobre o futuro. Alguns, né? Não é todos. Nem todos os momentos foram igualmente fecundos na produção de novas possibilidades. Alguns foram mais importantes que os outros, e bem poucos tiveram o poder de abrir grandes períodos históricos para a humanidade. Com isso, no campo da linguagem e da comunicação, qual destes seria o evento mais marcante na história da humanidade? Está aqui, 5 eventos. Primeiro, criação do alfabeto. Segundo, o uso da energia elétrica. Terceiro, descoberta do computador. Ou seria D, a criação do rádio? Ou aí, invenção da televisão. A pergunta é, no campo da linguagem e da comunicação, qual destes seria o evento mais marcante na história da humanidade? Qual é a resposta? Pessoal, durante a aula, a gente apresentou alguns eventos que marcaram a humanidade. Tem tantos eventos que, querendo ou não, destacam, tem essa questão. Se a gente fosse falar, por exemplo, aquilo que, quando se fala em humanidade, temos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, querendo ou não, as guerras, coisas que aconteceram no passado e que marcaram profundamente a história da vida do homem. A criação do avião, será? Descoberta de tantas outras coisas. Que o texto especificou, né? Isso. Que há coisas que acontecem que não fica por isso, ela passa. Mas algumas, né, fica marcada, né? Tem algo histórico. E a questão é, qual evento marcou dentro do contexto da linguagem, né? Dentro do contexto das nossas aulas, é claro. Isso. Porque você, por exemplo, se pegar um contexto mais amplo, pode pegar outras situações, né, Luciano? Então vamos lá, a alternativa correta, olha lá. Qual foi as que vocês marcaram? Marcaram a criação do alfabeto? Pessoal, durante a aula a gente falou que um dos eventos, o primeiro deles foi a criação da linguagem. O segundo foi a criação do alfabeto, ou seja, o que seria de nós se não houvesse o alfabeto? Uns códigos e símbolos, né, Luciano? Isso. Podendo se comunicar. Olha só aqui com a gente. Inclusive, lá na sua casa, entre famílias, vocês criam códigos, né? Tem famílias que fazem isso. Poder se comunicar entre si. Alguns códigos, né? Dar um sinal, pisca, alguma coisa assim. Então, com certeza, você já tem seus códigos, né? Para lidar. Ou seja, na escola, lá em casa, ou com os colegas, etc. Próxima questão é lá, número 2. Então, olha só. Questão 2. A linguagem... a linguagem não é algo que o homem soube exercer de imediato. Ela não se deu de uma hora para outra. A linguagem é uma aquisição, mas uma aquisição tornada possível por disposições presentes desde a origem e por muito tempo inexploradas. Ou seja, durante muito tempo da vida do ser humano, ele não utilizou-se da linguagem. Entre todas as criaturas, o homem é o único que tem, por natureza, o poder de sair do seu estado primitivo. Ao mesmo título que a instituição social, a linguagem é um efeito tardio de uma faculdade primitiva. Natural em sua origem, ela constitui uma antinatureza em seus resultados. O perigoso privilégio do homem é ter em sua própria natureza a fonte dos poderes pelos quais se opera
a natureza e a natureza. Texto complicadinho, né? Mas olha só, de acordo com o pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau, relembrando mais uma vez um filósofo iluminista, a primeira forma de linguagem dos seres humanos ficou conhecida como alternativa A. Manifesto dos Excluídos? Ou seria B, um exame de consciência. O homem foi lá, fez um exame de consciência e desenvolveu a linguagem. Ou C, Silêncio dos Inocentes? D fala que seria o grito da natureza. Ou E, Avanço da Humanidade? E agora, gente, o pensamento de Rousseau, né, Luciano? Isso. Como que ficou conhecida a primeira forma de linguagem de acordo com o pensamento do filósofo Rousseau? Como ficou? Durante a aula foi apresentado alguns pensadores, só que a gente especificou qual seria, Rousseau. E aí, o que vocês responderam? Marcaram a alternativa correta ou será que eles ficaram em dúvida? E aí, conseguiram? Vamos lá? Pensar o pensamento e colocar em prática. Vamos lá, agora, quem optou pela alternativa D, pessoal, grito da natureza, né? Ou seja, lembra que os homens, né, Luciano, os homens primitivos, eles sentiram, de acordo com o pensamento de Rousseau, eles sentiram a necessidade de conviver de uma certa forma mais próximos uns com os outros. Eram seres individuais que agora sentiram a necessidade de viverem juntos, formar uma pequena comunidade. Então, a partir daí, surge a necessidade de comunicação. Então, Rousseau especifica como o grito da natureza. Agora temos, se liga no Enem, gente. Vamos lá, se ligar, tá? Por que isso? Porque com as questões que já caíram em versões anteriores do Enem e questões paralelas, né? Que vêm em comum acordo, tem um caminho junto com o Enem para vocês ficarem familiarizados. Questão 3. Considerando que a linguagem verbal é um dos principais elementos constitutivos do mundo cultural, porque nos permite transcender a experiência vivida, é correto afirmar que, letra A, o nome não tem relação alguma com o seu referente. O signo verbal tem a capacidade de apresentar para a consciência o respectivo objeto que se encontra ausente. Alternativa C. A relação entre significante e significado do signo verbal é aleatória e transcendental. Ou D, aí, quer dizer, desculpa, o signo verbal é extraído da realidade por meio de um processo de abstração. Então, considerando que a linguagem verbal é um dos principais elementos constitutivos, né, do mundo cultural, porque nos permite transcender a experiência vivida, é correto afirmar. Então, é a questão da linguagem verbal, como elementos, né, de constitutivo do mundo cultural, um pouco do pensamento de Hegel, processo histórico. E qual é a alternativa, pessoal? E aí? O que vocês marcaram aí? Essa é um pouquinho complexa, não é? Viu só? O FPA 2010. Então vamos lá. E vocês aqui em Rondônia, né, já vão... Pessoal, como vocês sabem, essa questão, em algumas situações a gente traz uma questão fácil, não é? Outra um pouquinho mais difícil e em outras situações... a gente chama de grau, né? Grau de complexidade. Isso, mais complexa. Então, no caso aí, não é uma questão tão difícil, mas que requer um pouco do pensamento de vocês. Um raciocínio bem centrado. Então, quem acertou foi aquele que marcou a alternativa. Vamos lá. Olha aí, gente, a letra B. Olha só, considerando que a linguagem verbal é um dos principais elementos constitutivos do mundo cultural, ou seja, é a partir da linguagem verbal que o homem entra em contato com uma outra pessoa, com outro ser humano, que ele convive, que cria diálogos, que cria uma convivência. Então, isso dentro do mundo cultural, porque esse mundo nos permite transcender a experiência vivida. Não é somente aquela experiência que nem a gente acabou de ver lá em Rousseau, o homem primitivo, mas a gente vai transcender, a gente vai crescer a partir dessa linguagem verbal.
Então é correto afirmar o quê? O signo verbal, ele tem a capacidade de apresentar... O que é o signo verbal? Se lembra o que é signo aí, pessoal? Quando a gente usa alguma coisa para expressar outra, que nem as placas de trânsito, eles são signos. Então, o signo verbal, ele tem a capacidade de apresentar para a nossa consciência o respectivo objeto que se encontra ausente. Não precisa estar escrito lá a palavra pare para eu parar no semáforo. Se eu ver lá que o sinal está vermelho, o que eu faço automaticamente? Paro. Se eu estou de carro, se eu estou de moto ou até de bicicleta, né, Hélio? A gente tem que ter a consciência também de que o ciclista tem que respeitar as leis de trânsito. Então lá não está escrito pare, mas se eu ver o sinal vermelho lá, aquele sinal vermelho, que é um signo linguístico, ele quer representar o pare. Então, dentro desse conceito, marcou correto que optou pela alternativa B. Agora, alternativa 4. Qual a importância da linguagem eletrônica para a educação? Essa daí tá boa, né, Luciano? Pessoal, como a gente falou já, e a gente vem falando em outras ocasiões, pode ser que a resposta de vocês não seja tão semelhante como a nossa. Idêntica, assim, no pé da letra. Mas se vocês seguiram a mesma linha de pensamento, até porque isso daí já é algo mais, uma questão mais pessoal, né? Exatamente. Se vocês seguirem a mesma linha de pensamento que a nossa, a resposta de vocês está correta. Vamos lá agora, Ney? Vamos ver então a resposta. Quem? Qual é? Qual a importância da linguagem eletrônica para a educação? Poderia até ter colocado aqui qual a importância da linguagem eletrônica para a mediação tecnológica. Isso. Mas preferimos colocar dentro de um contexto geral para a educação como um todo. Então, isso é uma resposta pessoal. Então, a resposta que a gente traz é a seguinte: o uso da tecnologia como ferramenta de ensino nos traz diversas possibilidades para os professores e para a educação de forma geral, facilitando o aprendizado e aumentando o interesse por parte dos nossos alunos. Querendo ou não, os alunos gostam da tecnologia. Então, se ela fizer parte da educação, vai ser um grande avanço. Então, a tecnologia hoje, ela faz parte do nosso cotidiano. E com a educação, não poderia ser diferente, ela também tem que fazer parte da nossa educação, pois é preciso integrar a realidade dos alunos aos métodos de ensino. O professor, com isso, ele torna-se um facilitador no processo de aprendizagem, usando as inovações tecnológicas como ferramentas para agregar e atrair a atenção dos nossos estudantes. Os professores ainda estão aprendendo a usar as tecnologias. Nem todos os professores têm domínio disso, mas eles estão aprendendo, de maneira que isso traga benefício ao processo de aprendizagem, deixando de lado o estigma de que a tecnologia, tira o foco dos alunos. No nosso caso, mediação tecnológica, ela é o foco principal, não é? Exatamente. Olha aqui com a Mas, gente, ó. pessoal, tem uma questão que a gente colocou no finalzinho. Vocês, estudantes, não podem desviar o foco. Não é usar a tecnologia em sala de aula para ficar só nas redes sociais ou mandando mensagenzinhas. É usar a tecnologia para desenvolver o aprendizado de cada um de vocês. Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Isso mesmo. Interessante. Nossa revisão, você alicerçou mais o conhecimento acerca da linguagem, né? E espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Tchau.